As pessoas não entendem as suas vantagens naturais e não as usam. Isso é ruim, número 1. Mais pior, número 2. Se você não acha que é bom patinador de gelo ou se você está convencido de que não é um bom violoncelista, você não vai tentar. Mas as pessoas estão comprando ações de qualquer maneira, elas não estão desencorajadas, elas apenas acham que é uma aposta. Sim, começamos com Peter Lynch. A revista Time o chamou de o melhor gerente de dinheiro da América durante os 13 anos. Ele liderou o fundo Fidelity Magellan. Ele era um fundo mútuo de ações geral de alta classificação. Seu novo livro Beat in the Street oferece conselhos sobre como escolher ações e maximizar lucros e ele está aqui para nos falar sobre muitas coisas. Bem-vindo à transmissão. Você escreveu um livro chamado One Up on Wall Street, e acho que é um dos melhores livros de vendas de todos os tempos sobre Wall Street. Se eu não estiver correto, você pode me corrigir. Então, por que você escreveu outro? Ok, acho que a razão pela qual escrevi é que, do primeiro, tentei explicar às pessoas as grandes vantagens que elas têm e que elas deveriam se envolver em ações, certo? E deveriam fazê-lo com base certa, do primeiro livro. Certo? Sim, e obviamente eu não fiz uma grande impressão, porque o percentual de ativos das pessoas envolvidas em ações tem diminuído. Em 1960, as pessoas tinham 40% de seus ativos financeiros, incluindo sua casa em ações e fundos mútuos em 80, isso foi para 25, agora está em 17 e por que você acha que é isso? Bem, eu acho que as pessoas na década de 80 foi a melhor década deste século para ações. Eu acho que as pessoas conseguiram perder dinheiro nos anos 80 fazendo isso sozinhas, porque seus métodos eram tão defeituosos. Então, eu realmente sinto que queria que as pessoas entendessem. Eu não quero que ninguém compre uma ação, estou dizendo que se você for comprar uma ação, deve fazer certas coisas certas. Se você não estiver disposto a fazer essas coisas, deve deixar seu dinheiro no banco. Faça certas coisas certas. Se você não estiver disposto a fazer essas coisas, você deve deixar seu dinheiro no banco. Sua filosofia é simples e eu estou me lembrando disso do livro anterior. Acho que estamos falando do livro anterior, correto? Sua filosofia era se você encontrar algo com o qual você se identifica. Ele disse que essas são as coisas mais incríveis que ele já viu e quando sua esposa disse isso, ele sabia que esse era um produto melhor. Ele costumava ficar no motel La Quinta e o serviço era melhor, o preço era bom também. Ele disse que é um lugar onde ele, Peter Lynch, pode determinar que é um bom produto. Se essas pessoas estão fazendo um bom produto, então seus lucros vão aumentar. Portanto, o processo de tomada de decisão que você deve seguir é: você deve avaliar se um produto é bom, se as pessoas que o fabricam estão fazendo um bom trabalho e se as suas receitas estão crescendo. Se isso acontecer, é provável que a ação da empresa também suba. Eu acho que as pessoas não entendem que há uma correlação de 100% entre o que acontece com as receitas de uma empresa ao longo de vários anos e o que acontece com suas ações. Se a empresa, como o McDonald's, tem um desempenho excelente, é provável que suas ações também façam. Portanto, as pessoas se preocupam com a oferta excessiva de dinheiro. O que aconteceu com o preço do petróleo? Quem é o presidente? Quem está sendo indicado para o Supremo Tribunal? É a camada de ozônio. Não há nada a fazer. Os lucros da McDonald's vão subir nos próximos 10 anos. A ação vai subir. Mas o que eles vão dizer a você, Peter, é que, como você sabe por que estou lhe dizendo isso, mas é divertido lhe dizer isso, eles estão lhe dizendo que essas outras coisas influenciam a quantidade de lucros. As pessoas se preocupam com a oferta excessiva de dinheiro, o preço do petróleo, quem é o presidente, quem está sendo indicado para a Corte Suprema, a camada de ozônio, mas não há nada a se fazer, pois os lucros da McDonald's vão subir nos próximos 10 anos e a ação vai subir também. No entanto, eles dirão a você, Peter, que essas outras coisas influenciam a quantidade de lucros de uma empresa específica. Se estivermos em recessão, as pessoas não vão gastar tanto dinheiro em ir ao cinema ou em outras coisas. Portanto, você precisa prestar atenção nessas outras coisas, pois elas impactam na Terra e são muito importantes,
mas você não tem ideia do que elas vão fazer. Alan Greenspan é o chefe do Federal Reserve. Ele não consegue prever as taxas de juros a longo prazo, nem mesmo ele fica surpreso com a taxa de juros agora. Então, como eu deveria escolher as taxas de juros? Como eu deveria prever a economia? Certamente você se lembra da recessão de 1982, com 20% de taxa prime, 14% de desemprego e 12% de inflação. Eu não me lembro de alguém me dizendo em 1980 ou 1981 que isso ia acontecer. De repente, tivemos a pior recessão. Desde a depressão, eu não li sobre isso nos jornais, então é loucura pensar sobre essas coisas. Aqui está uma citação sua: eu possuo Dunkin' Donuts. Quando você possui Dunkin' Donuts, você não precisa se preocupar com importações da Coreia, nem com M2 ou M3, esses são indicadores da oferta monetária e o que está acontecendo com ela. Esse é o jeito de ganhar dinheiro. Se você não entende o que a empresa faz, você não deveria estar nela. Se você pudesse prever o mercado de ações, você poderia prever a economia, poderia prever as taxas de juros. Se você comprar ações erradas, você vai perder o seu dinheiro de qualquer maneira. Eu estou dizendo que as pessoas têm vantagens naturais. Vamos dizer que o que você faz para ganhar a vida é estar envolvido na indústria de restaurantes. Você fornece produtos de papel, fornece equipamentos de cozinha, ajuda a construir restaurantes. Você viu o McDonald's, você viu o Xixi, Cracker Barrel, Dunkin' Donuts, Kentucky Fried Chicken e Taco Bell. Essas são todas essas histórias. Você fez 40 ou 50 vezes seu dinheiro. Você não precisa fazer esse tipo de dinheiro muitas vezes na vida. Tudo o que você precisava fazer era seguir a indústria de restaurantes. As pessoas estão em indústrias, como a de publicação, química ou papel. Por que eles não se concentram nisso e investem em empresas dessas indústrias? Fique dentro da indústria, você só precisa de algumas ações por década. Quantas ações boas você precisa ao longo da vida? Em vez disso, as pessoas da indústria de restaurantes estão comprando ações de biotecnologia, as pessoas da indústria de campings estão comprando ações de petróleo. Isso é absolutamente absurdo, as pessoas não entendem suas vantagens naturais e não as usam, então isso é ruim número 1, mas pior número 2. Se você não entende uma empresa, se não consegue explicá-la para uma criança de 10 anos em menos de 2 minutos, não a possua. Pois quando ela cair, se você não entende o que está acontecendo, o que você faz? Compra mais? Joga a sorte? É provável que seu corretor também não entenda e ele ou ela certamente não sabe sobre isso. Se você não acha que é um bom patinador de gelo ou se está convencido de que não é um bom violoncelista, você não vai tentar, mas as pessoas compram ações de qualquer maneira, elas não são desencorajadas, elas apenas pensam que é um jogo de azar. Então, por isso, eles seguem em frente e apostam em uma ação por uma semana e meia e ela sobe e eles fazem $2 com ela e depois vendem, compram outra coisa. Quando 3 anos acabam, tudo o que eles fizeram foi gerar muitas comissões. Eles provavelmente perderam dinheiro. Esse é um erro. Então, seu conselho é o seguinte: se você não entende uma empresa, se você não pode explicá-la para uma criança de 10 anos em menos de 2 minutos, não a compre, porque quando ela cai, você não entende o que está acontecendo. O que você faz? Você compra mais? Você joga uma moeda? A chance é que seu corretor também não entenda. Então, você deve comprar o que você conhece, comprar na sua indústria, comprar o que você conhece, comprar empresas locais. Então, suponha que você não tenha uma indústria, você realmente não sabe o que comprar, empresas locais certo, empresas da sua própria indústria. 10 anos depois que a Walmart se tornou pública, 10 anos depois que ela se tornou pública, é uma empresa de 25 anos. Agora você poderia ter comprado a ação e ganhado 50 vezes o seu dinheiro nela. 50 vezes isso é se você comprou 10 anos depois que ela foi pública já tinha subido 5 vezes. Então você poderia ter feito 250 vezes.
Mas estou dizendo, vamos dizer que você estava em uma cidade, eles entraram nela, disseram, ei, esses preços são ótimos, eles estão fazendo ótimo, gosto das promoções, você verificou, passou um pouco de trabalho nisso. Sim, as pessoas são muito cuidadosas quando compram uma casa, mas compram ações sem verificar. Se você é um lava-louças, você faz alguma pesquisa e coloca $10.000 em alguma ação, eles estão aqui no ônibus. Então, se você fez um pouco de pesquisa, você diria que o Walmart só está presente em 10% do país, eles ainda não estão saturados, então por que eles não podem ir para o resto do país? Então, isso é mais do mesmo. Isso é mais do mesmo, mas eu mostro exemplos, é um pouco mais detalhado, na verdade, me mostra em ação. Eu escolhi 21 ações cedo na minha carreira e mostro como elas se desenvolveram ao longo dos anos. Algumas funcionam, outras não. Eu sigo essas empresas, algumas delas as fundamentais deterioram, outras melhoram. Eu acompanho essas empresas ao longo do ano. Também explico a indústria de varejo e tento deixar tudo muito simples. Falo de um exemplo maravilhoso, é uma classe do 7º ano. Sim, o professor daquela classe leu meu livro e meu primeiro livro sobre o qual você estava falando, você e eu fizemos um programa sobre isso. Você se lembra daquele show? Isso foi há muito tempo atrás. Ela leu o livro e eu disse, se você conseguiu passar pelo 5º ano de matemática, você pode fazê-lo no mercado de ações. Ela diz, ok, então começou a ensinar isso na 7ª série. Os alunos da 7ª série tinham que estudar as empresas, olhar as suas demonstrações financeiras para ver se estavam ganhando dinheiro e escolher ações. Essas ações subiram 69% em 2 anos, enquanto o mercado subiu apenas 20%. Eles escolheram ações como Limited, Gap e UAL. Eles entendiam essas empresas. Eles também escolheram IBM, mas eu também perdi dinheiro nisso. Sim, todo mundo comete erros, mas isso aconteceu. Mas estou dizendo, isso foi na escola St. Agnes, em Arlington, Massachusetts. Além disso, na década de 80, havia 8.000 clubes de investimento. Esses são amadores, tipo pessoas comuns que estão investindo. Desses clubes de investimento, 62 deles tiveram retornos acima do mercado. Esses clubes superaram o mercado na década de 80, apenas 25% dos profissionais superaram o mercado. Deixe-me voltar a outro assunto, você está voltando para a fidelidade, não é? Eu não vou fazer algo quando eu terminar esse livro, eu venho trabalhando cerca de 1 ou 2 dias por semana nos últimos anos e meio nesse livro, agora eu terminei o livro, eu vou voltar para talvez 1 dia por semana trabalhando com os analistas mais jovens, ouvindo eles falando. Para eles, eu não estou dizendo para eles comprar o estilo de vida 00, não totalmente. Eu não vou administrar outro fundo, 13 anos é suficiente para administrar um fundo. Eu só vou trabalhar com analistas mais jovens, deixá-los fazer perguntas, vou fazer perguntas a eles. Vai ser muito divertido. Agora, você ainda segue? Você administra dinheiro para alguém além de você mesmo? Não, eu administro dinheiro com outras pessoas para algumas instituições de caridade, mas não, eu não administro contas de ninguém. Fazendo alguns fundos mútuos. Não. Eu saí disso de uma vez só. Tudo bem, você chamou isso de deixar tudo de uma vez só? Você está feliz por ter feito isso? Eu estou claramente encantado, já faz 4 ou 5 anos que eu disse que eu estou administrando todo esse dinheiro, vou sair disso e é isso mesmo. E o que você foi fazer? Bem, eu queria passar mais tempo com minha esposa e meus filhos. Certo. E foi uma situação interessante porque eu amava meu trabalho, eu adorava meu trabalho e gostava de atividades externas. Quando eu era jovem, você sabe, eu não estava envolvido em trabalhos de caridade até os 30 anos. Não havia atividades para crianças mais novas, você apenas lê para elas um livro e boa noite lua, e elas adormecem, mas tudo acaba quando elas ficam mais velhas, há mais tempo envolvido. Então eu gostava da família, eu saía para trabalhar às 6 da manhã, chegava em casa às 7 da noite,
6 dias por semana. Eu estava em Boston, viajando 14 dias por mês. Era simplesmente muito. Então eu disse, você sabe, eu disse chega, eu não aguento mais. Felizmente, eu havia ganhado dinheiro suficiente para dizer que poderia desistir do trabalho, eu não precisaria desistir da família ou das atividades externas. Então, o que aconteceu depois disso? O que você fez com o seu tempo? Eu reduzi de cerca de 80 a 90 horas por semana para 40 ou 50 horas por semana. Pela manhã, eu faço o café da manhã e almoço para as crianças, faço as palavras ortográficas e as palavras em espanhol. Caroline faz matemática e ciência e eu vejo Carol pela manhã e saio para um lugar. Na minha opinião, você tem que ir a algum lugar para fazer alguma coisa. Se você ficar em casa, você vai querer atender o telefone ou assistir desenhos animados. Então, sim. É como dormir, tirando uma soneca. Então ela faz o trabalho duro e eu finalmente consegui um escritório, tenho uma secretária e passo a maior parte do tempo trabalhando em coisas de caridade, como escolas e bibliotecas da cidade, moradias da cidade. Você sabe, ajudando as pessoas a gerenciar seu dinheiro. Não é nada disso, apenas algumas das caridades em que estou no comitê de investimentos de alguns museus de belas artes, você sabe, envolvido no Hospital Nacional, na Universidade de Boston, mas também na União, mas todas as coisas extras que adicionei foram realmente envolvidas ativamente em atividades de caridade.